Fala pessoal do canal Thiago Parigiani Jornalista, sejam todos bem-vindos. Vamos lá repercutir a notícia que não para, né? Todo mundo aí ansioso para saber o que foi vazado nessa minuta do golpe, o que é. É minuta do golpe para uns, é minuta do golpe para outros, é minuta do golpe para muitos. O que será que está acontecendo, hein? Será que o Bolsonaro tem mesmo chance de parar atrás das grades por conta disso? Tem gente falando que está até com prisão decretada, que a Polícia Federal vê com naturalidade a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou trazendo aqui um vídeo para a gente repercutir, tá? Foi publicado recentemente aí do Gustavo Gayer, deputado federal, onde ele faz uma pequena análise. A gente vai trazer para vocês o vídeo da reunião ministerial aí, polêmica, né, que o Bolsonaro reuniu aí os comandantes dos poderes do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, e vamos mostrar aí, vamos destrinchar tudo isso, mas por enquanto a gente vai ver o depoimento do Gayer falando se essa é uma minuta do golpe ou é uma minuta do golpe. Aqui ele responde muitas questões que a gente está se fazendo. Qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu? Qual foi o crime que o Bolsonaro tentou cometer? O Bolsonaro tentou cometer? Não tentou cometer? O que ele fez estava dentro das 4 linhas da Constituição? Não estava. O Gayer traz uma visão simples, fácil da gente entender o que de fato está ocorrendo nessa fase política conturbada do nosso Brasil. Fala pra gente, Gayer, o que é que só você viu? Acabou a brincadeira, a casa caiu, eles tiveram acesso e divulgaram para o mundo inteiro ver a minuta do golpe. A minuta do golpe agora veio a público e todos podem ler a sua integralidade e ficam chocados. Todos que conseguem ler aquele documento não conseguem esconder o estado de choque, o quão atônito ficam pelo fato de que a minuta do golpe é a coisa mais ridícula já produzida pela imprensa e pelo judiciário brasileiro para criar uma justificativa para prender alguém que eles não gostam. Sejamos bem claros. Em algum momento, dentro de 4 paredes, pessoas que não têm o menor apreço pela nossa democracia e a nenhuma intenção republicana decidiu que Bolsonaro tinha que ser preso. Eles decidiram que Bolsonaro tinha que ser preso porque não dá mais para esconder o apelo popular, o apoio do povo que esse cidadão tem, e estava pegando mal para essa galera o fato de que aquele que foi colocado na presidência não leva 10 pessoas para as ruas, enquanto aquele que perdeu leva 10 milhões. Então, surgiu a narrativa do golpe. E aí vem a minuta. A minuta foi publicada, eu quero mostrar para vocês, para economia de tempo, apenas o final da minuta. Esse aqui é o trecho final. Diante de todo o exposto, no caso o exposto aqui é falando da perseguição política, dos abusos de autoridade, a impossibilidade do Bolsonaro poder fazer as suas eleições, dele ser a impossibilidade de fazer lives, ter seu conteúdo derrubado, o claro favoritismo da imprensa, do judiciário, do descondenado, terem tirado um cara da cadeia para ser candidato. Depois de tudo isso, termina assim: diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, e eu acho que isso a maioria da população já sabe que a gente não vive no Estado Democrático de Direito, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto Organização da Garantia da Lei e da Ordem. Finaliza o documento. Estado de sítio e GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, são instrumentos constitucionais que, para que possam ser aprovados, eles têm que passar pelo Conselho de Defesa e pelo Congresso. Não é algo que possa ser feito apenas de uma canetada. Ele só acontece depois que tem aprovação do Congresso, ele só acontece depois que tem aprovação do Conselho. Então, essa tal minuta do golpe que eles tanto falam, nada mais é do que a reunião de autoridades do Estado decidindo sobre algo e decidiram o quê? Decidiram não fazer. Então, que fique bem claro, presta atenção. Eles querem prender Bolsonaro por estar usando um atributo constitucional, uma ferramenta, um dispositivo constitucional que não foi executado. Mais uma vez, não foi executado. Mas é essa a bomba que eles querem usar para prender Bolsonaro. E estão instigando a tal narrativa do golpe, sendo que
Só 18% acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. 80% da população brasileira, não sei mais, 80,2%, sabe que o 8 de janeiro foi uma manifestação que saiu do controle e que acabou gerando vandalismo. Mas é o bastante para eles acabarem com a nossa democracia, o devido processo legal, direitos de defesa e respeito das liberdades individuais e liberdade de expressão. Por que eles ainda querem prender Bolsonaro? Bom, graças ao Walter Mierovitch, colunista da UOL, a gente vai entender. Eu estou vendo só do aspecto jurídico, mas acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que o Moral fez ao mostrar tudo isso foi que Bolsonaro continua atentando e agitando, perturbando, tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista, veja como continuam as redes sociais. Eu quero que você preste bastante atenção, isso aqui é um jornalista falando. Bolsonaro tem que ser preso, porque onde quer que ele vá, o povo apoia. E isso está tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós, os jornalistas. Veja o que ele fez na Paulista, no dia 25 de fevereiro, que foi mais de 1 milhão de pessoas para a Avenida Paulista. Então aqui, sem querer, o jornalista da UOL explicou, escancarou. Por que eles querem prender Bolsonaro? Porque eles não sabem mais o que fazer para diminuir a popularidade dele. Porque eles já perceberam que onde quer que o Bolsonaro vá, ele é recebido pelo povo. Mas aí tá bom, mas qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é esse aqui, ó. A aprovação de Lula flutua perto de 50% e desaprovação cresce. Olha como é que tá a situação do Lula. Esse aqui é o Lula de hoje, meu amigo. Se você for dar um zoom aqui, ó, a diferença é de 2%, bem aqui, ó. Porque isso aqui é a média. A média. Olha como é que tá. Quer que eu te mostre mais? Avaliação do governo Lula. Olha isso aqui. 38 média móvel bom, 38 média móvel ruim, péssimo. Dá pausa aí. Vamos lá. Contextualizar aí. Isso que ele fala é muito importante, né? O que vem gerando toda essa angústia, todo esse anseio, né, da esquerda em prender o Bolsonaro é justamente a popularidade. Bolsonaro ele está correndo um risco, ele está sendo, a gente já vai chegar ali na questão da minuta, se houve crime ou não, vou explicar. Agora, o que está pegando, se o Bolsonaro tivesse morto politicamente, não estou falando, né, fisicamente, ele não incomodaria a esquerda. Concorda? Mesmo porque ele já está supostamente morto politicamente, porque ele não pode ser eleito. Mas mesmo assim, o poder de influência que ele tem pode eleger muita gente e dificultar os planos da esquerda no poder. Hoje mesmo, o executivo é a esquerda, presidente. Mas o legislativo, a maioria dos deputados ali e senadores é direita ou centro-direita. Isso dificulta a aprovação de pautas. A esquerda não consegue, né, maquinar todo o Estado do jeito que eles querem aparelhar. Isso dificulta. E é isso que está pegando. É meio que uma história da Branca de Neve, onde a bruxa é o Lula, né, a rainha, né, no caso que depois aparece como bruxa, a rainha é o Lula, o caçador é o Alexandre de Moraes e a Branca de Neve é o Bolsonaro. E eles querem tirar, porque quando a bruxa pergunta ao espelho, né, e o espelho, no caso, seriam as manifestações populares. Enquanto um está preocupadíssimo porque a popularidade dele despencou, aí ele culpa que é a questão dos evangélicos. Tem aqui um dado aqui que é dos evangélicos, deixa eu ver se eu consigo pôr rapidamente, que não estava no meu script. O outro vai para a rua, fala para o pessoal, não tragam faixas, o pessoal não traz, né? E aí ele vem falar que a culpa é dos evangélicos. De setembro a março de 2024, a popularidade, a aprovação do governo Lula entre os evangélicos era de 49, caiu para 36. A desaprovação era de 46, foi para 58. Mas não é só culpa dos evangélicos. A questão é aqui, ó.
Avaliação ruim ou péssima por área. Segurança pública. Olha o que aconteceu. 47% foi para 66%. Aí a culpa é dos fugitivos de Mossoró? Não só. A culpa é de falar que o bandido é uma vítima da sociedade. A culpa é de discursos falando que roubar um celular é uma coisa normal. Né? Recentemente eu estive na Europa e lá também tem esse pensamento. A esquerda domina e o roubo de celular ali, quando a pessoa rouba o celular da outra, não tem nem a polícia correndo atrás. Eu vi o rapaz furtando, né? Não é roubo à mão armada, furtou da bolsa da menina na minha frente e saiu andando rápido em direção à saída de uma estação de trem na Itália, e os policiais passaram e não fizeram nada, porque não é visto como um crime. Né? O bandido é uma vítima da sociedade, ele pegou para vender aquele celular para se alimentar. Então, esse discurso favorece o aumento da criminalidade e a percepção pública de que o governo não anda pelo bom caminho. E o Lula tem que entender que as coisas mudaram, ele não está no Brasil de 2002 mais, ou sequer de 2012. O impeachment da Dilma foi em 13 para 14. As redes sociais têm uma autonomia de informação, coisa que antigamente não tinha. Nos governos anteriores do Lula, ele não soube lidar com rede social, ele já tentou fazer live, não se adaptou, não tem público. Aqui o negócio é de verdade, não é aquela maquininha do Ibope manipulada que falava que a Globo estava sempre à frente de todo mundo, mesmo quando a gente sabia que não estava. Isso é democracia? Termina, Gayer. O povo está vendo o Lula cada vez mais como péssimo. Nós alcançamos. Tá igual um presidente que fica a favor do Hamas, do MST, da Rússia, da China, de tudo que não presta, narcoditador. Mas o que vocês esperavam? Assim, eu só queria poder encontrar com Moraes, com Barroso, e perguntar para eles o que os senhores esperavam quando contribuíram para colocar um condenado por corrupção na cadeira presidencial. O que os senhores achavam que iria acontecer? Que o povo brasileiro ia adorar e que nós ficaríamos em silêncio? Vão prender mais da metade do povo brasileiro, porque mais da metade já sabe que o Lula é um ladrão. Eu estou vendo várias pessoas, ladrão, Lula é um ladrão, foi condenado por roubo, ele nunca foi descondenado. Ele é um ladrão, roubou o dinheiro. E não só isso, né? Os outros crimes que eles cometem, ser ladrão é o menor de todos. O que os senhores realmente achavam que iria acontecer? Pois eu estou te falando, tá aqui, é o que está acontecendo. Derretendo, um governo que cada vez mais derrete. O centro, se Deus quiser, vai sair cada vez mais de próximo dessa aberração que é esse governo. E se Deus quiser, esse governo não termina o mandato, porque vai sofrer um impeachment. Basta ter algumas pessoas de culhão ali na Câmara dos Deputados para aceitar e tocar para frente esse impeachment, principalmente depois do comentário da declaração dele em relação a Israel. E o feminismo? Será que as feministas estão felizes com esse governo? Porque pela última vez que eu vi aqui, ó, eu achei interessante essa informação. Olha só que legal isso aqui. Brasil bate recorde de feminicídios em 2023. Então, mas as mulheres não foram fazer o ele não? É isso que eu não estou entendendo. Tava todo aquele ele não, né, para as mulheres. Bolsonaro vai matar as mulheres. Nós estamos vendo recorde de feminicídio no governo do Lula. Recorde de desmatamento, recorde de morte por Yanomami, recorde de queda de investimento internacional. E agora nós ficamos sabendo que nós batemos recorde dos últimos 9 anos de pedido de seguro-desemprego. O Brasil vai colapsar, porque os senhores do Olimpo entendem mais de democracia do que o resto da população que não sabe de nada. Parabéns para os senhores que trabalharam tanto para colocar o Lula lá. Quebraram o nosso país. Tá aí o depoimento do Gustavo Gayer, deputado federal, é um político, né? Político posicionado à direita, não é novidade para ninguém. Era esquerdista, né? O que mais chama atenção era um esquerdista. Ele conta a história dele, é bem interessante. Um dia, talvez, quem sabe, a gente traga o Gayer aqui no canal. Mas ele fala uma coisa ali que eu achei de muita inteligência. Na questão da minuta do golpe, essa questão da GLO e tudo mais ali, vamos lá. Vamos concordar que o Bolsonaro tentou aplicar um golpe.
Ele tentou. Aí, segundo a matéria que a gente trouxe aqui, somente a Marinha concordou. Exército e Aeronáutica ameaçou prender. E aí parece que refutou a tentativa. E aí eu vou repetir a minha narrativa. Ele está sendo julgado por um crime que foi tentado cometer. Bem diferente do Lula, que foi julgado e condenado em 3 instâncias por crimes que cometeu. Então não estamos falando que ninguém é anjo aqui nesse país aqui. Mas um foi julgado, virou um presidiário, porque cometeu crimes que foram julgados em 3 instâncias. Enquanto o outro está tendo a sua prisão tentada, às pressas, na minha visão, tá? E aí aqui não tem aqui Brasil, União e Reconstrução, e eu nunca fui em churrasco na casa do Bolsonaro para defender ele, não. Mas a tentativa de prender o Bolsonaro às pressas só se justifica por uma coisa: o medo da influência de Bolsonaro nas eleições municipais de 2024, que serão em outubro. Tá? Atentar contra a democracia. Esse é o crime que estão imputando ao Bolsonaro. Atentar contra a democracia é você prender, né, ou ineleger, como ele já está inelegível e ficou quietinho, mesmo porque eu não sei nem se ele tem pretensão política de ser presidente novamente. Sei que ele quer ser o ativista da direita, mas pretensão política de ser o presidente eu não sei. Tenho minhas dúvidas. Está inelegível, não pode ser até 2030. Então, são 2 eleições aí que ele tem que esperar. E aí você tira de circulação um candidato, enquanto o outro, que foi preso, condenado em 3 instâncias, teve seus direitos políticos liberados novamente. Enquanto Dilma, que foi empichada em 2013, hoje ganha R$300 mil de salário na cadeira de presidente dos BRICS. E aí você começa a alinhar algumas pontas e faz sentido esse aparelhamento da esquerda. A arrecadação agora da Rede Globo, falando um pouquinho aqui do meu setor da mídia, Jornal Nacional teve a maior verba em anos, maior verba de anúncio. E aí você procura lá na propaganda do Jornal Nacional quantos Brasil, União e Reconstrução aparece. Isso tira completamente a isenção jornalística, que é o que eu tenho e carrego no meu peito aqui. Eu tenho isenção jornalística. E hoje só pode ter isso quem está aqui, ó, dentro de um estúdio próprio, no caso, dentro da minha casa. Se eu tivesse dentro de uma corporação que recebesse o turu do Brasil, União e Reconstrução, eu teria que ser sempre a favor do patrocinador da casa. E isso para o jornalismo é muito ruim. É muito ruim mesmo. Tem gente que já entra no jornalismo carregando uma bandeira vermelha, e para isso é natural, tranquilo. Agora, eu carrego a bandeira da honestidade, da transparência e do fluxo econômico que o país tem que carregar. E não a bandeira de um presidente que faz o governo metade do dia atacando o ex-governo, porque ele pensa numa continuidade política da esquerda no poder. Isso não está correto. Vamos combinar. Você quer assistir um jornalismo manipulado? Você quer assistir um jornalismo que só fala o que te agrada? Hoje você tem canais e revistas para fazer isso. Aqui você vai ouvir a verdade. Quando a esquerda estiver errada, e olha que está bastante errada nesse momento, eu vou falar. E quando a direita estiver errada, eu vou trazer também. Teve agora a matéria que a jornalista escorregou e acabou falando que o Comando Vermelho estava ajudando o governo, foi um erro da repórter. A direita, pá! Eu vim, trouxe uma nota da Globo aqui e mostrei uma fala da jornalista se desculpando. Não é sempre também que tem isso. Existem fake news da direita e fake news da esquerda. Tá? Só que nessa balança aqui, ó, minha mão esquerda aqui, ó, nessa balança aqui, ó, tá, entendeu? Às vezes vem uma forçadinha aqui, mas nunca faz isso. Nunca. Então a gente tem que ficar muito esperto. Muito esperto. E se acontecer da direita pesar as fake news aqui, eu vou falar também. É o que eu falei. Não participei de churrasco com o Lula, não participei de churrasco com o Bolsonaro, tenho a minha visão política, vejo mais tentativas de acerto no ex-governo do que o que esse governo está tendo, tá aí a queda de popularidade respondendo. E quem manipula agora as pesquisas? Não tem mais ninguém manipulando a pesquisa. Não é? Antigamente até isso a gente estava duvidando. Agora está tudo dentro dos prumos aí e que continue assim. Tá? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, deixe o seu joião. Temos aqui um QR Code para você apoiar o canal e faça o seu comentário. Fique aqui com a gente. Se está em dificuldade financeira, é aposentado, pensionista, servidor, tem um manual aqui que te ensina a sair desse buraco.
por apenas a taxa da entrega dele no seu e-mail, R$ 19,90. Faça como nossos governantes, pense apenas em você e se estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós.